Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, o ferromodelismo. O ferromodelismo, ou modelismo ferroviário, é um hobby fascinante. Ele consiste na construção de modelos de transporte ferroviário, trens, bondes, automotrizes e cenários em escala reduzida. Estes modelos são feitos em várias escalas, ou seja, proporções em relação ao tamanho original dos equipamentos ferroviários. Este é um hobby que pode ser simples ou complexo, mas suas diversas possibilidades são sempre envolventes. Os primeiros passos do ferromodelismo são um tanto obscuros. Não se sabe ao certo de onde surgiu a ideia de miniaturizar os trens, mas isso ocorreu quando o mundo adotou massivamente o transporte ferroviário. As primeiras miniaturas de trens das quais se tem notícia foram fabricadas por artesãos alemães, lá na década de 1830. Elas eram feitas de folha de Flandres, um material que facilitava a fabricação dos pequenos trens. No entanto, eram frágeis, não tinham partes móveis e precisavam ser empurradas sobre os trilhos. Logo, os franceses criaram sua versão, que era melhor decorada com pinturas mais sofisticadas, mas que, ironicamente, não corria em trilhos, eram empurradas no chão. O berço da Revolução Industrial, a Inglaterra, encarou a miniaturização de trens de forma mais séria. Já em 1840, os motores a vapor miniaturizados estavam disponíveis, permitindo a criação dos primeiros trens em miniatura. A construção de um dos primeiros modelos movidos a vapor é atribuída a Sir Henry Wood. É interessante notar que os artesãos europeus que se dedicavam à fabricação de instrumentos musicais foram os primeiros a se dedicar a esses trens de brinquedo, e logo passaram a utilizar mecanismos de relógios para eliminar os problemas das primeiras versões a vapor. Com o tempo, surgiram os trens de brinquedo que rodavam sobre trilhos. Primeiro com sulcos, depois com trilhos reais que permitiam os primeiros circuitos ovais, equipados com ramais, cruzamentos e mudanças de via. Naquela época, porém, esses modelos eram brinquedos de luxo feitos em chapas de metal estampadas. Esse material, feito com folha de Flandres, evoluiu até 1910 e era chamado genericamente de Timplate. Empresas como JEP, Orbi e Marklin faziam modelos miniaturizados em escalas entre 1:15 e 1:45, mas sem nenhum padrão estabelecido entre as marcas. Esse foi um período em que o material que reproduzia trens era encarado como brinquedo, e não como modelo, não havendo nenhum compromisso com o realismo ou os detalhes. Por exemplo, a locomotiva Pacific, com seus 6 eixos, era frequentemente reduzida a apenas 2 eixos nas reproduções. Em 1891, a Marklin apresentou um trem movido a mecanismo de relógio, corda, mas a maioria da produção era de trens de suspensão ou trens de chão, que continuaram nos catálogos dos fabricantes até 1930. Os primeiros modelos mais fiéis aos trens da época eram praticamente artesanais e vendidos a um preço que tornou esse passatempo uma atividade burguesa. No Japão, os amadores construíam réplicas fiéis em latão, que tinham status de arte e eram usadas para exibição estática. Não demorou para que o público demandasse mais do que apenas locomotivas. Eles queriam sistemas completos e cada vez mais complexos, com pistas, carros de passageiros, vagões de carga e réplica de estações. A Marklin introduziu a primeira pista dividida em seções em forma de 8 e produziu a primeira miniatura de trem movida à eletricidade da Europa. Com a popularização, surgiram fabricantes lendários nos Estados Unidos, como Ives, Lionel e American Flyer. A Lionel, fundada no início da década de 1900, produziu as réplicas mais famosas de todas. Após a Primeira Guerra Mundial, ela se tornou a maior fabricante de réplicas de trens, pois seus modelos eram mais realísticos que os das outras, com motores potentes e construção resistente, tornando-se o padrão de excelência americano. Depois da Segunda Guerra Mundial, as réplicas se tornaram ainda mais detalhistas e funcionais. Já em 1905, surgem os primeiros comandos elétricos, e em 1930, os primeiros trilhos elétricos. A partir daí, alguns entusiastas buscaram meios para que as réplicas se tornassem mais realistas e tivessem um melhor acabamento. Estes podem ser considerados os primeiros ferromodelistas. Em 1910, foi fundado o The Model Railway Club em Londres, o primeiro clube de ferromodelismo. Atualmente, o ferromodelismo exige dedicação exclusiva dos seus fabricantes, deixando de ser apenas um nicho na linha de produção de fábricas de brinquedos.
A única empresa que produz artigos comercialmente na América do Sul hoje é a Indústrias Reunidas Fratesc, fundada em 1958, em Ribeirão Preto, São Paulo, no Brasil. O ferriomodelismo é um hobby fascinante. Você, que de alguma forma ganhou de presente ou adquiriu seu primeiro